germina muito. E aí você fala, e agora, né? Se aplicar determinado herbicida pode prejudicar, né? Principalmente o milho. Se você aplicar o herbicida, vai matar o milho, né? Se não for milho RR. Ou a braquiária. Então, não dá para aplicar o herbicida. Aí o que nós fazemos? Nós deixamos acontecer, né? Vamos ver o que acontece. A braquiária abafa tudo, mata tudo, não sobra, não sai nada, não sai trapoeraba, não sai picão, não sai. Pode até germinar, mas com mais ou menos uns 45, 50 dias, ele vai abafando. Com 90 dias, não tem mais nada, Paulo, ele mata tudo. Não consegue, né? Então a braquiária é uma gramínea muito agressiva. Só contribuir isso aí com o pessoal, tá bom? Legal. A braquiária que vocês plantaram ali é qual, seu Joaci? É rosiziense, não? É a rosiziense, exatamente. É semente certificada. A gente conseguiu uma semente lá de uma fazenda Bartira, lá em Tangará, lá em cima, né? O pessoal forneceram para nós a gente jogou até a mais ali, nós jogamos ali, acho que o cálculo dava só uns 300 gramas, nós acabamos jogando aí uns 3 quilos. Mas ficou muito bom, a palhada assistente. Tá não bom. sei se o senhor já está conseguindo visualizar a imagem aí, mas a imagenzinha do canto direito aí, do fundo do slide aí é lá, é na área lá. Então vamos lá. Não consegui visualizar, Paulo, mas pode continuar, tá bom? Tá, depois eu mando para o senhor a foto aí. Tá jóia. Então, olha só, uma coisa que nós precisamos analisar é a questão da sequência, né? O que acontece ao longo do tempo. A tendência é a forragem perder o vigor, tá? Então não conseguir rebrotar com o mesmo potencial que tinha antigamente, né? E quando isso acontece, o que a gente visualiza? Perde-se o vigor, ela não apresenta a mesma coloração que ela apresentava nos anos anteriores, e aí é preciso que a gente tenha observação e lembre disso, né? O tempo que você deixava, por exemplo, se você faz um rotacionado, o tempo que você deixava os animais, que aquele piquete demorava para rebrotar, para você entrar com os animais novamente para passeio, ele começa a demorar mais, tá? Então, mesmo que você fazia, o que você fazia lá com um tempo de 20, 30 dias que você deixava o piquete descansando, você precisa deixar mais, porque ele não tem mais o mesmo potencial. Isso vai prolongando cada vez mais, você precisa colocar menos animais na área e tudo mais. Então, isso influencia, já começa a ser a parte inicial, tá? Aí você tem a redução da capacidade da rebrota quando perde o vigor, né? Uma cobertura do solo menor, que é aqui, ó, tá vendo aqui a cobertura? Quase já não tem mais, tá? O solo está extremamente descoberto. Presença de mancha de solo exposto, que é o que eu mostrei aqui, né? O solo está exposto. E evidências de erosão. Então, se a gente observar, se essa foto permitisse a gente observar com mais qualidade, certamente a gente observar que quando a água passa ou escoa nessa região, ela carrega sedimentos. Então, já começou o processo erosivo, né? E se a gente não fizer nenhum tipo de manejo nessa área, certamente nós vamos ter problema com relação à erosão e degradação cada vez maior. Certo? Então, essa sequência é interessante de analisar, entender, que é isso que acontece quando começa a perder. De maneira geral, quando nós falamos de erosão, né, ela acontece tanto quando a cobertura vegetal se torna baixa e falha, né, quanto quando nós temos compactação do solo. Né? Então, eu tenho falta de cobertura. Se eu tenho algum declive, essa água vai ter que escoar sobre a superfície de alguma forma. Né? Quando essa água escoa sobre a superfície, certamente esse escoamento que ocorre sobre a superfície vai carregar sedimentos, vai carregar nutrientes, vai se perder material na superfície, certo? Se nós não tivermos uma palhada, uma cobertura, porque a gente está dizendo que perdeu-se a cobertura, né? Então, quando se perde essa cobertura, a tendência é começar o processo erosivo, assim como quando a gente tem compactação do solo, só que aí acontece por quê? Porque a gente tem dificuldade com infiltração, e aí a tendência é o escoamento superficial acontecer com mais facilidade, e aí você vai ter erosão também. Tá? Então, quando se tem a união desses fatores, ainda você tem uma degradação muito maior, com maior velocidade.
Tá? Então, processo erosivo acontece de várias maneiras, em função de vários fatores. Condições que favorecem, né, a observação ou que favorece a presença, por exemplo, quando nós estamos falando de características ou, por exemplo, sintomas, né, fatores que você observa e que garantem que tenha a degradação daquela área, existem, quando nós não temos essa cobertura e existe a compactação do solo, essas condições, elas favorecem a presença de cupins e formigas, tá? Que consomem grandes quantidades de material vegetal, e confesso para vocês, chama muita atenção. Chega-se a competir com o gado quando se tem alta infestação, tá? Os cupins e as formigas de maneira geral. Então, o que se observa muito nas áreas ou nas nossas regiões, principalmente, são os cupinzeiros, tá? Em Rondônia, principalmente, é o que tem, né? Com relação a isso. Então, observa-se essas regiões, certamente existe uma degradação maior, tá? Existem algumas pesquisas, uns dizem que sim, outros que não, que tem alguma relação com a acidez do solo, tá? Então, solos mais ácidos certamente tendem a estar mais degradados, tendem a ter uma cobertura menor de solo, estarem mais expostos, e aí a presença de cupins é maior, tá? Mas tem alguns estudos que dizem que não tem nenhuma correlação com relação a isso, tá? Mas isso nos traz o quê? Que essas condições favoráveis de falta de cobertura, de compactação do solo, fazem com que a gente tenha a presença de outros elementos que vão nos indicar que está tendo um problema com relação à degradação daquele ambiente, tá? Outro indicativo de pastagem degradada, olha aqui, infestação por plantas invasoras. Aí tem uma fotinha aqui, ó, de um rabo de burro, a presença de algumas plantas invasoras aqui, mas não é uma pastagem, tá? Só botei uma fotinha de exemplo, tá? Então, as espécies forrageiras são altamente eficientes no uso da água e nutrientes, cobrindo totalmente o solo, impedindo assim que outras plantas consigam se desenvolver naquele ambiente. Foi o que o senhor Joacir falou, né? A braquiária tem um potencial tremendo para se desenvolver e conseguir ser superior à maioria das espécies, principalmente algumas das invasoras, né? O grande problema que nós temos é o quê? Superpastejo, superlotação, falta de nutrição do solo, falta de construção de barreiras mecânicas ou de utilização de práticas conservacionistas mecânicas que favoreçam o desenvolvimento desse material, né? Quando nós implantamos esse material em uma área onde ele está desfavorecido, certamente ele vai ter dificuldade de se desenvolver, e aí onde as plantas invasoras ou as indesejáveis, elas sobressaem ao material que você inseriu, né? Quando isso acontece, aí dificilmente você consegue resolver o problema deixando acontecer, você precisa tomar uma ação, né? Certamente baseado nas características do ambiente, baseado num histórico específico, para poder resolver o problema e fazer com que a forrageira se sobressaia novamente, tá? Mas que ela tem potencial para isso, sempre tem, tá? Por exemplo, aqui a gente tem algumas espécies, ó, o livro de vocês traz, eu achei interessante lá, tá? Algumas espécies utilizadas como indicadores de passagens degradadas, ó, algumas samambaias, eu já venho falando, principalmente pela presença de alumínio, tá? Pteridium esculentum, tá? Desenvolve-se muito bem em pastagens degradadas, sobretudo naquela que apresenta solos ácidos. Assim, além de invasor, é uma planta tóxica para os animais, tá? Uma samambaiazinha. O babaçu, tá? A Thalia speciosa, é uma espécie de palmeira muito comum no norte do país. Aí o que acontece? É comum eles realizarem uma limpeza de pastagem com a queima da vegetação, isso potencializa a germinação do babaçu e ele passa a dominar a paisagem, tá? E aí, ó, pastagem degradada pode ser denominada também por outras espécies de gramíneas, porém sem valor como espécie forrageira, que é o caso do capim rabo de burro, que é o Andropogon bicornis, tá? E aí a gente observa isso nas fotos, ó, presença de cupins, tá? E aí vocês percebem a altura, né, da pastagem, tá? O número de animais que tem aqui, óbvio que nós não conseguimos delimitar o tamanho da área, tá? Mas tem uma presença de cupim muito grande aqui, né? Talvez o número de cupim seja maior que o número de animais, né? A lotação animal, a lotação por cupim é muito maior, tá? Aqui a presença do babaçu, ao tanto de babaçu, né? E aí a pastagem se observa que realmente está degradado à altura desse capim aqui, né? A samambaia aqui, ó, tá? Que está no meio da pastagem, e se observa que o capim realmente não está com característica favorável. E aqui o rabo de burro, a presença dele, né? E aí uma sementeira muito grande, a tendência
você acabar tendo problema com relação a essa pastagem que ele vai tomar conta, né? E ele não tem nenhum aproveitamento via animal para se alimentar dele, ok? São características que precisam ser analisadas, que quando você bate o olho, você já tem um indicativo que você tem a presença de degradação naquele ambiente, ok? E aí, baseado nisso, a gente precisa entender alguns conceitos, que são recuperação de pastagens, renovação de pastagens e reforma de pastagens, tá? A recuperação visa reestabelecer, né, a produção de uma forragem sem que haja substituição da espécie ou cultivar plantado. Então, eu não vou substituir a espécie ou cultivar plantado, eu vou tentar recuperar o que tem ali, certo? A renovação é o trabalho de reestabelecer a produção de uma forragem por meio da substituição da espécie que está degradada. Então, eu vou mudar a espécie, vou renovar aquilo, eu vou mudar aquela espécie que está ali. E a reforma é um termo empregado para designar o trabalho de correção ou reparo que se faz necessário após o estabelecimento de uma pastagem, né? Então, são características de se analisar, ok? Fiz, estabeleci, mantive uma pastagem, vou precisar reformar, vou precisar fazer uma adubação, por exemplo, preciso fazer uma reforma de pastagem. São conceitos que precisam ser analisados. Renovar, eu vou mudar a espécie, tá? Recuperar, eu tento reestabelecer a produção sem substituir a cultivar, ok? É importante que vocês lembrem e analisem, pensem aí com vocês, que antes de escolher o material a ser plantado, ou, na verdade, antes de escolher que tipo de atitude ou ato vocês vão tomar, se vai fazer recuperação ou renovação, ou definir a quantidade de insumos que vão ser necessários, adubo, calcário e tudo mais, é importante levantar o histórico de uso da área, tá? Entender as características do solo, então é importante fazer uma análise de solo. Característica de relevo, se não precisa fazer, né, uma prática conservacionista mecânica, ok? Um terraceamento, por exemplo. A ocorrência de pragas, para se for selecionar um material, ou vai ter que fazer uma renovação. Se você vai renovar e vai mudar o material vegetal, o seu problema, por exemplo, pode ter sido cigarrinha, mude para uma espécie que tem uma resistência ou uma tolerância, né? Tem uma tolerância, uma resistência àquele material, porque isso vai ser favorável para vocês. E caracterizar as plantas invasoras, entender ou controlá-las, né? Porque se você tem uma área degradada, certamente você já tem planta invasora lá, e aí você vai ter que ter um controle muito eficiente dessas plantas para começar, tanto para renovar quanto para recuperar, né? Esse controle vai ter que ser eficiente, ok? O que a gente pode fazer é optar. Tá? Optar por o quê? Por métodos. E aí, como o Rodrigo disse no início, né, os métodos que nós podemos analisar são métodos diretos e métodos indiretos. Tá? Os métodos diretos são recomendados para pastagem que ainda tem um grau inicial de degradação, onde são empregadas apenas técnicas mecânicas e químicas sobre a pastagem degradada. Então, ó, técnica mecânica e química sobre a pastagem que está degradada, certo? Os métodos indiretos devem ser aplicados onde a recuperação ou renovação serão viabilizados pelo cultivo de pastagens anuais ou lavouras de grãos, tá? Deixa eu admitir seu Joaci aqui. Beleza. Então, ó, os métodos indiretos devem ser aplicados, os métodos indiretos, onde a recuperação ou a renovação serão viabilizados pelo cultivo de pastagens anuais ou lavoura de grãos, tá? Então, você vai substituir, vai mudar a característica, tá? Então, aí, ó, a recomendação da Embrapa é o quê? Recuperação direta, quando não se faz consórcio com lavouras, tá? Não se faz consórcio com lavouras. E aí você tem 3 tratamentos aplicados à vegetação existente. A recuperação direta sem destruição da vegetação, tá? Então, a recuperação direta sem destruição da vegetação é o quê? Destinada às pastagens ainda em estágio inicial de degradação, então o estágio inicial de degradação, principalmente quando tem desnutrição da forragem, ou seja, falta nutriente. E aí o que a gente vai fazer? Usa corretivo e adubo com doses recomendadas a partir da análise de solo, que vão ser jogados a lanço em área total, buscando-se assim a retomada do vigor e a nutrição da forragem. Tá? Então, uma recuperação direta sem destruição da vegetação é isso. Você tem um estágio inicial de degradação,
E aí você utiliza, por exemplo, que geralmente esse estágio inicial vai ser uma falta, uma desnutrição da forragem, uma falta de adubação, e quando você faz isso, por exemplo, a utilização de nitrogênio, né, aplicação de nitrogênio, geralmente o pessoal faz o quê? Quando faz um manejo de rotação, de rotacionado, né, de rotação de pastagem, o que acontece? Quando você tira os animais, você já vai faz uma adubação nitrogenada, né, para favorecer o desenvolvimento desse vegetal com relação à rebrota. Né? Óbvio que nós estamos falando de degradação, mas se fosse considerar num contexto de degradação, seria nesse sentido, né? De utilizar da questão química, né, de adubação para favorecer essa área que está com estágio inicial de degradação. Tá? A recuperação direta com destruição parcial da vegetação, que é o quê? Recomendado para pastagem em estágio intermediário de degradação, ocasionado pelo manejo inadequado, desnutrição de forragem, compactação do solo, pastagem mal formada ou pelo desejo de introduzir leguminosas. Tá? Nessa situação, é preciso realizar a dessecação da pastagem para facilitar a operação mecanizada. Isso deve ser feito por meio do uso de herbicidas em doses que permitam o retorno da forragem. Aí, gente, tem um manejo muito dificultoso aí, tá? Nessa questão de dose que vai retornar. Ou seja, ele quer dessecar, mas ele quer que essa pastagem rebrote. Tá? Às vezes você passa um pouco da dose. Que nem eu disse, o manejo com relação a, principalmente o consórcio, tá? Milho, Braquiária rosiziense, por exemplo, tem-se muito estimativo de o que aplicar, que dose fazer, para tentar só segurar a braquiária, para não sapecar muito, para não desfavorecer o milho. Então, são características que precisam ser analisadas, tá? Você precisa testar, estudar num contexto para saber realmente a dose específica e não trabalhar no contexto errado. Tá? Em áreas de solo compactado será necessário o uso de subsolador, então aqui nós estamos falando de compactação, aqui nós estamos falando no contexto de mecanizar a área, né? Então precisa dessecar, mas de uma forma que não mate a planta, ela consiga rebrota, tá? Então doses vão ter que ser estudadas. Não havendo solo compactado, a semeadura deve ser diretamente sobre a palhada do material dessecado, tá? Simultaneamente a isso a gente faz uma adubação, então isso é recuperação direta com destruição parcial da vegetação. Eu consigo favorecer, eu posso estar utilizando uma leguminosa para tentar auxiliar ali na fixação de nitrogênio, mas para que esse material que já estava lá, essa forragem já estava, consiga se reestabelecer, tá? E a recuperação direta com destruição total da vegetação. Aí é quando a gente tem um alto grau de degradação, tá? Não tem mais jeito de resolver. Aí você faz o quê? Você tem baixas produtividades, né? O solo está exposto, plantas invasoras lá na presença de cupim, formiga, problema com fertilidade, acidez, compactação e erosão. E aí você vai fazer o quê? Essa é uma situação muito crítica, né? Vai demandar mais esforço e mais recursos, então vai gastar mais, tá? Então são indicados preparo total do solo, introdução de práticas conservacionistas, aplicação e incorporação do corretivo do solo, com posterior semeadura da mesma espécie ou cultivar forrageira solteira ou em consorciação com leguminosas. Então, eu destruí tudo e vou plantar novamente. Então, eu gasto um pouco mais, não vai ter aquela questão da rebrota, não vai reutilizar o que já se tem lá, ok? É o que se trabalha num contexto geral quando a gente trata de recuperação direta, tá ok? E a recuperação indireta, que vai ter a destruição total da vegetação, então a direta, né, geralmente tentando num contexto de utilizar a própria vegetação que já se trabalhava, ou a forrageira, a mesma forrageira. A recuperação indireta com destruição total, também recomendada para áreas onde a gente tem alto grau de degradação, tá? Então, será cultivada uma lavoura ou pastagem anual que viabilizará economicamente o trabalho até que a pastagem esteja totalmente formada. Então, é como se eu estivesse substituindo a área por uma área de lavoura, que o pessoal às vezes fala assim, primeiro a área está degradada, eu vou fazer um plantio de milho, vou adubar, vou produzir um milho lá e depois eu planto pastagem novamente, tá? Então, basicamente isso vai acontecer. Assim, a implantação de todas as técnicas para adequação da conservação é realizada a semeadura da mesma espécie forrageira simultaneamente com a pastagem ou a cultura anual. É possível realizar a semeadura da cultura anual de forma solteira e no final do seu ciclo semear a forrageira, tá?
Então, é o que eu falei do milho aí, e daí no final plantar a forrageira para utilizar a área, para tentar favorecer e recuperar essa área, ok? A renovação direta. Então, ó, aqui nós estamos trabalhando com recuperação, tá? E aqui nós estamos trabalhando com renovação. Qual que é o objetivo, tá? Aqui nós trabalhamos com 3 tipos de renovação, de recuperação direta, certo? Certo? E aqui nós estamos trabalhando com a recuperação indireta, né? Que aí eu mudei cultura, eu plantei um milho, por exemplo, né? E aqui nós estamos falando de renovação, que é substituir a espécie ou cultivar, sendo assim uma operação dispendiosa realizada por meio de tratos mecânicos e químicos com herbicida, destinados a promover a erradicação da espécie ou cultivar a ser substituída. O que eu digo para vocês é, quando eu quero renovar, gente, dá mais trabalho, por quê? Porque eu não vou utilizar a mesma forrageira, por exemplo, tá? E aí, se você vai renovar, certamente você vai gastar com semente nova, e o seu maior problema é, nós não acabamos de falar que as braquiárias ou as forrageiras, elas têm um potencial de cobertura de solos fantástico, né? O senhor Joaci comentou aí conosco. Isso é um problema quando a gente quer controlar aquele material. Então, eu quero substituir a cultivar, ou eu quero substituir a espécie de planta que está plantada ali. Às vezes a gente gasta um pouco com herbicida, o manejo tem que ser um manejo muito eficiente para tentar eliminar, erradicar todo esse material, porque a partir do momento que você quer substituir ele por outro, ele acaba sendo uma planta invasora, uma planta indesejável naquele ambiente, tá? Então, para nós é uma característica ruim. A soja é uma cultura anual? Desde que ela não esteja no meio, né, do milho, atrapalhando o desenvolvimento do milho, certo? Se o seu objetivo, se o seu plano inicial é um plantio de milho, se tiver a presença de soja, ela passa a ser uma planta indesejável naquele ambiente, certo? Da mesma forma como a pastagem com relação a espécies diferentes aí, no contexto geral, tá? E a renovação indireta com o uso de pastagem ou lavoura anual, recomendado para pastagem que apresenta alto grau de degradação, tá? Devido às condições nas quais o método é desenvolvido, constitui a alternativa mais dispendiosa para o tratamento de pastagens degradadas, requerendo condições ambientais e de mercado favoráveis ao cultivo, transporte e comercialização da produção de grãos. Em caso contrário, recomenda-se o cultivo de pastagens anuais para amortização do custo de renovação de pastagem, tá? Então, quando eu renovo indiretamente, né, eu também vou ter que plantar outras culturas e aí precisa que essa produção de grão seja favorável. Nesse sistema, a implantação da nova espécie de forragem somente será realizada após sucessivos cultivos anuais, lavoura de grãos ou pastagens anuais e controle de forragem a ser substituída, tá? Então, vai demorar um tempo, é dispendioso, vai gastar mais, com relação à renovação indireta com uso de pastagem ou lavoura anual, tá? Dentro desse contexto, a gente falou sobre recuperação e renovação num contexto da pastagem em geral, certo? Sem utilizar outras estratégias, ou seja, trabalhar com fertilidade, trabalhar com o material normal, vou fazer uma renovação, uma recuperação de forma direta ou indireta, as formas diretas só fazendo a fertilização, com eliminação parcial da vegetação ou com eliminação total, certo? As formas indiretas mudando as características, né? E de maneira geral a renovação mudando a forrageira que você trabalha, a espécie, para que você consiga algo novo para tentar favorecer o desenvolvimento, certo? E aí, agora entra algumas outras técnicas, né, que estão sendo utilizadas e estão tendo resultado, apesar do custo inicial ser muito alto, mas tem sido utilizado e dado resultado, né, que são os sistemas, tanto de integração lavoura, pecuária, floresta, quanto de integração lavoura, pecuária, quanto sistemas silvipastoris, tá? E aí vocês observam aqui, né, característicos, eucaliptos plantados aqui, né? Então, ó, o aspecto da integração lavoura, pecuária, floresta. Ó, eu tenho aqui pecuária, certamente aqui eu poderia ter uma cultura plantada e eu tenho uma floresta que vai poder ser absorvida. Isso aqui são características, são formas que podem ser exploradas, tá? Tem dado resultado, mas o investimento é alto, tá? Então precisa analisar essa questão aí, tá? O emprego desses sistemas vai favorecer o quê? Recuperação das propriedades químicas, físicas e biológicas do solo,
quebra de ciclo de doenças e pragas, controle de plantas daninhas, otimização do uso do solo, potencialização na produção pela combinação adequada de espécies, sustentabilidade da atividade agrícola, que é um dos principais fatores que nós desejamos hoje. Tá? Então, toda essa utilização desse, não só dos sistemas aí que eu mostrei agora, integração lavoura-pecuária, silvo, pastorio e tudo mais, mas o manejo de uma maneira geral, a utilização de práticas conservacionistas, edáficas, mecânicas e vegetais, favorecem todas essas características aí, é por isso que é interessante fazer, utilizar e planejar de maneira correta, baseado nos dados históricos, climáticos, relevo. Para quê? Para que a gente consiga manter a sustentabilidade da atividade agrícola e que perdure por mais e mais tempo com as produtividades cada vez mais altas, né? Esse é o nosso objetivo principal, ok? Dentro desse contexto, gente, agradeço vocês, tá? Falando de recuperação, de renovação de áreas, a importância de se tratar disso, quais são os principais, no caso, sintomas, né, ou o que você visualiza, quais são as características a serem analisadas para tentar entender o que realmente é uma área que está em início de degradação, uma área que está em um estágio intermediário de degradação e uma área que está totalmente degradada, tá? Então, eu coloquei até uma foto no final aqui que nós temos vários caminhos para seguir, certo? Então, aqui tem uma estrada, né? E aí, do lado esquerdo, a gente tem uma área que está totalmente inapropriada para cultivo, né? Tem um problema total aí que dificilmente vai conseguir se cultivar. E do lado direito, a gente tem uma área que certamente está dentro de um contexto de sustentabilidade e que vai se manter ao longo do tempo, né? O que faz com que a gente sempre consiga essa área que está demonstrada aí pelo lado direito é realmente o planejamento, tá? É a tomada de decisão, tá? Então, a tomada de decisão de vocês, eu espero que seja sempre para o contexto do lado direito, para que a gente consiga sempre ser sustentável e mantenha por mais tempo a nossa área produzindo. Beleza? Da minha parte era isso, moçada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Bem o que você disse, Paulo, com relação à exploração de pastagem, né, dessa forma, desse sistema extrativista, né, usando apenas a fertilidade natural da área, né, do terreno, da fazenda. Isso é uma exploração inadequada mesmo, impensada, né? Eu acho que é um pouco todos que são pecuaristas, não digo todos, mas na grande maioria, são negligentes com relação ao que a pastagem oferece. Porque a planta ali, ela está ali apenas para suprir, né, a necessidade do animal, mas tem que pensar que para produzir uma boa pastagem de qualidade, tem que fazer todos os parâmetros, né, de correção do solo, né, de forma que a pastagem não degrade rapidamente. Sabemos que a braquiária, ela é uma cultura também exigente, né, não é uma cultura que não é uma forrageira que você acha que joga lá e ele se vira sozinho. Ela é muito exigente, principalmente nitrogênio, né? Um bom manejo de braquiária, você tem que fazer a correção do solo, normal, como se fosse fazer uma outra cultura, com mais ou menos em torno de 25 a 30 dias, já fazer uma adubação de cobertura. Isso pode fazer com nitrogênio, né, diluído em água, pode ser feito jogado a lança com avião. Aos 60 dias tem que fazer mais uma, então, ou seja, tem que fazer duas, e isso é todo ano. Mas quem faz isso? A maioria não faz. E eu percebo isso, às vezes eu escuto alguns vídeos, né, o pessoal falando sobre taxa de lotação, o aumento da taxa de lotação, consegue colocar 5, 10, 9, 8 animais por hectare, e aí eu percebo e visualizo isso e penso assim, tá, mas e qual é o manejo, né? Quanto você está gastando para conseguir manter esse número de animais? Porque
A pastagem realmente ela tem alguns potenciais bem interessantes. O problema é que o tipo de manejo interfere nesse potencial do pasto, né? Nós temos materiais, inclusive tem se observado aí uma evolução muito grande ao longo dos últimos anos aí com relação a materiais, a genética de pastagem que tem sido lançada, né? E isso eu acho que é em função da necessidade e do entendimento dos produtores que precisa se trabalhar nesse contexto de adubação, de fertilização das pastagens, atuar como se a pastagem realmente fosse uma cultura, porque assim vai se obter sucesso, né? Do contrário, a tendência ao longo dos anos a gente ou reduzir o número de animais por área, né? Que isso é uma coisa ruim para qualquer produtor, ou certamente causar um insucesso da produção e o produtor, a tendência é ele parar, né? Mas até chegar nesse ponto de parar, você já tem uma área totalmente degradada, se não por erosão muito desenvolvida já, por muita planta daninha, planta invasora, né, planta indesejável, na área que vai ser muito difícil para realizar um manejo bem custoso, caro, né? Isso é um problema real que acontece muito, que nós temos com relação ao país. Mas certamente vocês, com todo esse conhecimento aí adquirido, vocês vão conseguir mudar muita cabeça. E o Rodrigo já tentou, né, Rodrigo? Infelizmente o cidadão lá precisou deixar os animais morrerem para conseguir ver o que aconteceu o problema. Pois é, não quis nem seguir o meu conselho aqui de pré-agrônomo. Mais alguma dúvida? Não, Rodrigo. Futuramente nós vamos deparar com situações dessa forma aí. Os produtores, né, os pecuaristas, têm uma grande resistência com relação à recuperação de pastagem, né? Às vezes eles até se propõem a fazer uma renovação, mas de forma muito superficial. É diminuir no custo que eles querem fazer. Justamente. O senhor Joaci conseguiu visualizar o slide aí, por fim, depois que entrou de novo ou não? Sim, eu consegui. Eu só não consegui a foto lá do experimento, mas daí você manda no WhatsApp para nós aí. Ah, não? Espera aí que eu vou voltar aqui para o senhor ver, ué. Ah, tá. Eu faz dia que não vou lá na Unic. Falar assim, Paulo, aquela planta que nós tínhamos conduzido aquela vez, a última vez que eu estive lá, ela estava lá seca já, pronto para a gente contar ela, mas aí, assim, eu acabei não indo mais lá por causa dessa pandemia, e aí não fui mais. Agora acho que ela já deve ter até apodrecido lá. Então, eu particularmente não consegui contar, tá? Mas o senhor está conseguindo ver o slide aí? Sim, estou vendo, Paulo. Nossa. Essa pastagem aí é a pastagem de vocês lá. Rapaz, experimento lá, né? Aí, eu vou compartilhar aqui agora. Infelizmente, não conseguimos contar, porque já tem muita vagem aberta lá, seu Joaci. Mas, ó, aqui, essa foto aqui é o pasto de vocês lá. É a foto que eu tirei hoje. Certo. E isso aqui é grão lá daquela planta lá. Eu fui lá e arranquei a planta. Então eu fui até tentar contar, tá? Mas, ó, se observar aqui, percebe que tem muita vagem ainda. Ela tá bem quebradiça já. O sistema radicular nem consegui tirar ele, tá? Mas tá bem. Tem bastante material aí. Tinha bastante vagem. Tá lá ainda no mesmo local que eu tirei, coloquei lá. Só que não consegue contar, porque tem muita vagem dessa aqui que já estourou, já abriu, né? Isso aí nós perdemos praticamente. Mas, ó, foi muita vagem, ó. Então, para ano que vem, a gente procura fazer um negócio mais detalhado. É que esse ano faltou luz, e aí faltou irrigar, e faltou adubar no tempo certo. Então, assim, ficou meio largado, né? Sim, aí foi todo o planejamento que foi difícil, né? Para ano que vem, para a próxima safra, e vamos ver se vai dar certo. Dá certo, sim. Mas eu fui lá, olhei e falei, não, vou olhar e tirar foto pro seu Joaci aqui, porque precisa analisar isso aí e verificar.
praticamente eu abandonei por causa dessa pandemia, não voltei mais lá. Até fui lá no nosso experimento, lá no dia que semear uma braquiária. Aí voltei uns 5, 6 dias, né? Depois aí não fui mais lá na planta. E olha aí pra eu ver aí, não tem nem consegue ver estilosante aí nas fotos. Eu tô vendo aqui. Não, a braquiária já abafou tudo. Porque o certo era ter semeado o estilosante primeiro, depois a braquiária. Né? Isso aí é o milho dos meninos que plantaram lá, ó. Legal. Então, o milho, eu vi lá, o milho ficou muito bom também, estava com vigor excelente. Né? Teve tem umas espigas bem, ficou muito boa. Então, os dois experimentos lá produziu. E eu falo para você, Paulo, ali foi feito tudo no peito, assim, nas coxas mesmo, assim, o pessoal sem assim, uma técnica mesmo, né, de fazer desde o começo, né, corrigir o solo, adubar tudinho, né, foi feito meio assim em cima da hora e até que saiu, o milho ficou bom aí. Mas é que nem eu digo, seu Joaci, né, se não fizer, se ninguém fizer nada, nunca aprende, né? Os meninos que fizeram lá, por exemplo, me falaram, professor, nós nunca tínhamos plantado nada na vida. Falei, mas foi muito bom, velho. Então, para quem nunca plantou nada, a lavoura de vocês produziu foi muito. Correto, então. Eu acho que tem tudo. Aprenderam muita coisa. Aprenderam muita coisa, né? Estágio vegetativo, viram lagarta, viu toda a dificuldade que é de cultivar, de conduzir. Com relação à formiga, por exemplo, teve uma área lá que eles deixaram de ir lá uma semana, na outra semana chegou lá, a formiga tinha cortado quase umas 3 linhas inteiras. Né? Então, percebe que o acompanhamento precisa ser em cima, não pode falhar, né? Porque a propriedade grande, se você perder um talhão, é muita coisa, né? Então, perceberam muita coisa. Foi bom, foi muito... Eu, particularmente, acho que nós temos uma dificuldade grande de que precisa favorecer um pouco mais o acompanhamento, mas por toda a dificuldade que teve, nós conseguimos montar uma área legal. Já deu para visualizar muita coisa. Isso. E a ideia aí, Paulo, nessa área dessa braquiária aí, nós vamos coletar 4 amostras de massa, né? Vamos secar ela, então vamos fazer peso de massa seca, até para a gente ver quantas toneladas vai conseguir produzir aí. E aí, depois, a gente vai dessecar essa área e vamos plantar soja. Vamos fazer 2 épocas de soja, acho que umas 2 variedades, 2 épocas e 2 espaçamentos, se não me engano. Essa que é a ideia do Gersi lá que ele quer fazer. Legal. Ter, experimentação trifatorial, né, com 3 ambientes. Sim. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Não, Paulo, tranquilo. Beleza, moçada? Aí semana que vem é a nossa prova, viu? Unidade 3 e 4. Vai ser online também, igual as outras, né? Positivo. Mas vai ter que entrar nesse cantinho, minhas provas aqui, não. Vai estar aqui no portal mesmo. Não, vai estar lá na disciplina. Eu, particularmente, vou pedir para os professores para padronizar, para a gente colocar tudo na última sessão da unidade 4. Não, maravilha. Só falta a sua, só para eu entrar de férias, só. Mas os professores vão ter que estar no Teams lá também. Qualquer dúvida, vocês podem entrar na reunião e já vai tirar a dúvida aqui. Maravilha. Beleza? Professor Paulo. Fala, seu Joaci. Pode falar. Eu pedi aqueles cursos livres lá. E aí até hoje eu não olhei o portal se está liberado, mas até ontem não estava liberado. Eu vou fazer 2 cursos daquele lá. E aí não está liberado assim, não, seu Joaci. Eu entrei hoje lá, fala que está com problema na nossa... Tentei fazer hoje também. Mas não conseguiu, Rodrigo? Não, fui lá, cadastrei tudinho, né? Aí recebi o curso, tá no meu portal o curso, e na hora que entra para fazer o curso, ele aparece uma mensagem, eu não lembro direitinho, mas fala que tá com problema na nossa unidade. Eu vou tentar entrar aqui rapidinho, deixa eu ver aqui se... Eu vou ver com o pessoal, com o rapaz que trabalha no EAD lá, que trabalha comigo aqui, para ver se tem algum posicionamento. Qualquer coisa eu abro um chamado, porque eu acho que vocês têm... Eu entrei aqui, Paulo, que viu? Aí na hora que tem que, né, o Nopal, escreva bem, por exemplo. Eu me inscrevi no 5 lá. Aí tem portal, aí você vai entrar,
Aí ele aparece, estamos com um problema para essa unidade, tente mais tarde. Aí você tenta mais tarde, sempre é mais tarde. Aí não dá certo, não. Nenhum dos cursos. Nenhum. Eu cadastrei, acho que é 5, deixa eu ver aqui, peraí. Ó, escreva bem, diretamente de projetos, inteligência, 5, no 4, 5. Nenhum deles entra.